Fique à vontade. Com o quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da terceira sessão ordinária, data 12 de fevereiro de 2023, presidente do senhor ministro Marco Aurélio, ausente cadamente do senhor ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, doutor Paulo da Rocha Campos, substituto. Regular os seguintes processos: ação civis originária, ações diretas, constitucionalidade, ações originárias, agravo regimental e habeas corpus, agravo regimental e mandato de segurança, embargo, declaração. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Não comparecerá assentado o ministro Ilmar Galvão. Os processos a que esteja vinculado Sua Excelência, inclusive para a continuidade de julgamento, dirijo-me aos dois advogados presentes, doutor Álvaro Augusto e doutor Roberto Rosas, né? Não serão apregoados, né? Embargos declaratórios, nos embargos declaratórios no recurso extraordinário 117.323, relator ministro Maurício Correia. Embargante Sinésio, Rilo, Cunha e outro. Embargada União. Ministra Evelyn avisou, não? Ministro Nelson, tem ministro Carlos Veloso. Senhor Bombar. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no recurso extraordinário, assim decidiu. Embargo de declaração no recurso extraordinário, militar, anistia, fato novo, superveniente, aplicação e impossibilidade. Fato novo superveniente, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Observância, impossibilidade, dado que o artigo 462 do Código de Processo Civil não tem aplicação após o julgamento do recurso em embargos de declaração opostos com a finalidade de modificar a conclusão do acordo embargado. Mandado de segurança. Inaplicabilidade de dispositivo de lei superveniente em impetração, dado que a autoridade coatora a respeito de sua aplicação não expediu qualquer ato ilegal. Embargos de declaração rejeitados. Ainda inconformados, os embargantes opõem estes segundos embargos, nos quais esclarecem que, conforme consta da petição inicial, responderam ao processo 8167-64 na Justiça Militar e foram condenados, com o advento da Lei de Anistia 6683/79, a Justiça Militar extinguiu a punibilidade dos impetrantes por entender que o crime a eles imputado tem natureza de crime conexo a crime político e essa decisão transitou em julgado. Assim sendo, não poderia ser afastada a natureza de ato punitivo sofrido pelos impetrantes em face da coisa julgada. Argumentam que diversas são as decisões que asseguram aos militares anistiados os direitos de acesso à promoção, efetivação e reintegração imediata, recebimento de vantagens e o ressarcimento dos atrasados, como se infere dos acordos proferidos pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, nos mandados de segurança 114.057 e 113.265, visto que a natureza da penalidade aplicada aos autores não foi pré-questionada pela União Federal e, por isso, não poderia ser objeto de análise nessa Corte. Asseveram, após transcrever o dispositivo da Emenda Constitucional 2685 e lições de Nelson Hungria, que a punição... Ministro Maurício Correia, perdoe minha interrupção. Perfeito. Mas é que o ministro Gilmar Mendes está impedido nesse processo, nós ficamos sem quórum. Ficamos sem quórum. Acho que eu tenho mais... Ver se tem alguma coisa. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência é relator da ação originária 660, impetrante pelo Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, impetrado diretor do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. Não, doutor, não. Quase o nome. Senhor Castelo Branco. Presidente. Paulo, O parecer da Procuradoria-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral
da República, professor Geraldo Brindeiro, assim resume a controvérsia. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Pedro Paulo Castelo Branco, magistrado federal, objetivando que o percentual referente à verba de representação que lhe é paga na forma do Decreto-Lei 2371 passe também a incidir sobre a denominada parcela autônoma de equivalência incorporada aos seus proventos por força de deliberação do Supremo Tribunal Federal tomada na 9ª sessão administrativa, realizada no dia 12 de agosto de 92, e não apenas sobre o provento básico do cargo, tal como vem ocorrendo atualmente. Distribuídos nesta Corte, os autos a Vossa Excelência, restou indeferido o pedido liminar ante a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida. Prestadas as devidas informações pela autoridade impetrada, vieram os autos com vista a esta Procuradoria para a elaboração do parecer. Após pronunciar-se sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para a causa, tendo em vista a situação específica, manifesta-se o doutor Procurador-Geral da República pela denegação do RIT. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Reconhecido na espécie, senhor presidente, a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, uma vez que nos termos do artigo 102.1-N da Constituição, a mesma matéria contém, ao mesmo tempo, a mesma contém matéria de interesse privativo da magistratura. Sim. No mérito, não há como acolher a tese da impetração conforme indicam precedentes desta Corte. Já há precedentes. Né? Nesse sentido, registro o voto da ministra Ellen Grace na O 642, julgada recentemente por este plenário. Me dispenso da leitura e, nesses termos, o meu voto no sentido de se denegar o presente mandado de segurança. A divergência? Não havendo divergência, indeferida a segurança, decisão unânime. Ministro Gilmar Mendes, reclamação 1195, reclamante João Veloso de Carvalho, reclamado Superior Tribunal Militar. Senhor presidente, parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Marden Costa Pinto, assim descreve a controvérsia. Trata-se de reclamação ajuizada por João Veloso de Carvalho em face de decisão do STM. Narram os autos o seguinte: o reclamante, cabo da Marinha, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria do 12º Conselho a pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão por infringência dos artigos tais, sendo-lhe aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. A defesa e o Ministério Público apelaram para o Superior Tribunal Militar, que, em decisão unânime, proveu parcialmente o recurso do Ministério Público para aumentar a pena imposta ao hora reclamante para 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, etc. As informações acostadas aos autos revelam que a defesa ajuizou embargo de declaração, agravo de instrumento, habeas corpus e recurso extraordinário, não logrando êxito em nenhuma das vias. Obteve decisão favorável apenas no habeas corpus ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal, no qual requereu, dentre outros pedidos, a nulidade do processo por incompetência do Conselho Permanente da Justiça do 12º Conselho. Na ocasião, sustentou-se que, apesar de figurar como agente infrator nos mesmos fatos em que figurou Fidelis, o paciente fora processado e julgado por outro juízo, apartando-se o processo em desobediência à determinação legal de que todos devem responder perante o Conselho Especial de Justiça. Em decisão unânime, a segunda turma do excesso pretório anulou o processo originário da auditoria por incompetência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a renovação dos atos perante o Conselho Especial de Justiça, qual processou e julgou Antônio Fidelis da Silva. O Ministério Público formulou perante o Superior Tribunal Militar pedido de desaforamento do processo para o primeiro Conselho, local onde servem os oficiais integrantes do Conselho Especial da Justiça que julgou o Antônio Fidelis da Silva. Reconhecendo a impossibilidade de reunir-se todo o Conselho Especial da Justiça, o Superior Tribunal Militar indeferiu o pedido de desaforamento, determinando a formação de Conselho Especial de Justiça através de convocação de Laércio Fernandes da Cunha e de outros oficiais em serviço na 12º Conselho. Daí a presente reclamação, buscando em síntese o cumprimento da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus, a fim de que o ora reclamante possa ser julgado pelo Conselho Especial da Justiça que julgou Antônio Fidelis da Silva. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Parecer do Ministério Público, senhor presidente, entende que deva ser julgado improcedente a reclamação pelas razões seguintes. Com efeito, não houve qualquer ofensa à autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 77972,
Naquela ocasião, o excesso pretório anulou o processo em que fora condenado o ora reclamante, reconhecendo a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processá-lo e julgá-lo. Aduziu que ambos os acusados deveriam ter sido submetidos a julgamento perante o mesmo Conselho, nos termos que preceitua o artigo 23, parágrafo 3º da Lei 8457. Ao julgar o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, o Superior Tribunal Militar reconheceu a impossibilidade de reunir-se novamente aquele Conselho Especial de Justiça que julgou Fidelis, tendo em vista os impedimentos e vedações legais em que estavam em curso 3 dos oficiais que compuseram aquele órgão. Sendo assim, manteve Laércio Fernandes da Cunha, o único desimpedido que integrara o Conselho anterior, determinando a complementação do novo Conselho com oficiais em serviço na 12ª circunscrição. Eis os fundamentos lançados pelo Superior Tribunal Militar verbis. De fato, não há, como se verificou na atualidade, possibilidade legal de reunir-se todo o Conselho Federal, Conselho Especial da Justiça, que julgou Fidelis pelos seguintes motivos. Carlos Alberto G. Teixeira é aluno do curso superior de guerra naval, com duração de 1 ano, estando abrangido pela vedação da linha C do parágrafo 3º do artigo 19, da Lei 8457. Luiz Augusto de Oliveira é comandante do Batalhão de Operações Especiais Toneleiro, incluído, portanto, na vedação contida na linha D do parágrafo 3º do artigo 19. Yerson de Oliveira Neto integrou o Conselho Especial de Justiça, que julgou Fidelis, e o Permanente de Justiça, que condenou o cabo Veloso, estando de estado impedido em exercer a jurisdição na forma prescrita na linha C, artigo 37, etc. Restou, portanto, Laércio Fernandes da Cunha. Ademais, ao convocar o único oficial remanescente do Conselho Especial de Justiça, o Superior Tribunal Militar assim decidiu. Laércio Fernandes da Cunha, que deverá deslocar-se da cidade do Rio de Janeiro para de Manaus para compor o Conselho, por ser o único remanescente do Conselho que julgou Fidelis, que se encontra sem vedação legal para fazer parte do Conselho para processar Veloso, conforme determinação do STF. Como visto, diz o parecer da Procuradoria, não houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo forçoso reconhecer, nos termos das ponderações alinhadas, as folhas 55 e 56, a inviabilidade de se recompor na íntegra conselho idêntico àquele que julgou Fidelis, o que, todavia, não fere a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Digo eu, tal como se depreende da manifestação do Ministério Público, não se caracteriza qualquer descumprimento da decisão desta Corte, razão pela qual entendo deva ser julgada improcedente a presente reclamação. A recomposição apenas parcial do Conselho deveu-se exclusivamente a razões de impedimentos legais encontrados. Não há, pois, cogitar de afronta à decisão do STF. Ministro Maurício Corrêa. Ministro Maurício, acompanha o relator. Ministro Sepúlveda Pertence. Ministro Sidney Sérgio. Ministro Moreira Alves, julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. Decisão unânime. Chamo a julgamento a reclamação 2137, da qual sou relator. Reclamantes América do Brasil Limitada e outros, e reclamado relator do MS 2002 004 0194 do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Interessado, Estado do Rio de Janeiro. As reclamantes formalizam o pedido considerado disposto no artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal, insurgindo-se contra liminar deferida em mandado de segurança impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual teria sido suspensa a execução do acórdão proferido em outro mandado de segurança. Argumentam que o meio próprio a alcançar-se tal finalidade é o pedido de suspensão de segurança dirigido a esta Corte, consoante disciplina o artigo 297 do Regimento Interno da Casa. Afirmam que o ato judicial relativo à medida cauteladora foi praticado com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. As reclamantes esclarecem que impetraram o mandado de segurança com o objetivo de não sofrerem incidência ou retenção de ICMS nas operações de aquisição e venda de combustíveis, havendo logrado obter liminar. No entanto,
o Estado do Rio de Janeiro, mediante a suspensão de segurança 1836, apreciada pelo ministro Carlos Veloso, conseguira sustar os efeitos da decisão, donde o trâmite da ação mandamental e a concessão da ordem pelo Tribunal de Justiça. Ato contínuo, o relator do processo expedira ofícios às refinarias, comunicando o resultado do julgamento, diante do que o Estado do Rio de Janeiro não só requerer a revogação do ato, como impetrar o mandado de segurança cuja decisão ora é atacada. As reclamantes defendem a tese segundo a qual, aspas, com a concessão da ordem, todo e qualquer ato interlocutório deferido no curso do mandado resta terminado, pois existe decisão de mérito que se sobrepõe àquela, e assim sendo é lógico e evidente que nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei 1533 de 51, a decisão mandamental é autoexecutável, fecho aspas. Nas informações de folha 166 a 168, o relator do mandado de segurança revela não haver mais interesse processual das reclamantes, uma vez que sustada a execução provisória do venal acordo pelo nobre relator recém-nomeado, forte no argumento de que a suspensão da liminar vigora até o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, folha 167. Depois defende não ter ocorrido usurpação da competência desta Corte, porquanto a ação mandamental de índole constitucional visa proteger direito ameaçado por ilegalidade ou abuso de autoridade, enquanto a suspensão de segurança de natureza infraconstitucional tem por finalidade a garantia da ordem, da segurança, da saúde ou da economia públicas. Por último, ressalto que as empresas deixaram escoar o prazo para a interposição de agravo contra a liminar, tornando preclusa a decisão. O Procurador-Geral da República, no parecer de folha 180 a 184, propõe seja julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. Ante a passagem do tempo, despachei a folha 186, solicitando informações sobre o andamento do mandado de segurança. As reclamantes, na peça de folha 189 a 194, discorrem sobre a controvérsia, insistindo na ocorrência de usurpação da competência desta Corte e noticiam que, após o deferimento da liminar, o processo permaneceu parado. É o relatório. Voto. As reclamantes não atentaram para o disposto no parágrafo 3º do artigo 297 do Regimento Interno desta Corte. Artigo 297, parágrafo 3º. A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado. Vale dizer que a decisão proferida na suspensão de segurança 1836.1 pelo ministro Carlos Veloso irradiou-se apanhando a decisão definitiva do mandado de segurança. Aliás, conforme consta das informações, isso foi percebido pelo próprio relator do mandado de segurança posterior, no que veio assustar a determinação de imediato cumprimento do acórdão proferido. Há de aguardar-se, a fim de que se possa cogitar de eficácia de possível decisão última concessiva da segurança, a preclusão maior, ou seja, a imutabilidade no campo recursal. Por tais razões, e presente a economia e celeridade processuais, deixo de examinar a problemática da impetração com contornos que se aproximam da medida excepcional que é a suspensão de segurança, julgando improcedente o pedido formulado na inicial. Ministro Gilmar Mendes. Também eu, senhor presidente. Ministro Ellen Grace, ministro Maurício Correia, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves, julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. Ministro Maurício Correia, vamos retomar os embargos declaratórios. Nos embargos declaratórios, no recurso extraordinário 117.323.
embargante Sinésio, Rilo, Cunha e outro embargantes, e embargada União. Ministro Gilmar Mendes está impedido no caso. Como eu já havia iniciado o relatório, eu vou reler porque a ministra chegou. O Pleno do Supremo, ao apreciar os embargos de declaração no recurso extraordinário, decidiu: fato novo superveniente, constitutivo, modificativo, extintivo do direito pleiteado, observância, impossibilidade, dado que o artigo 462 do Código de Processo Civil não tem aplicação após o julgamento do recurso em embargo de declaração opostos com a finalidade de modificar a conclusão do acordo embargado. Mandado de segurança e inaplicabilidade do dispositivo de lei superveniente à impetração, dado que a autoridade coatora, a respeito de sua aplicação, não expediu qualquer ato ilegal. Embargos rejeitados. Ainda inconformados, os embargantes opõem-se segundo os embargos, nos quais esclarecem e, conforme consta da petição inicial, responderam ao processo 816764 da Justiça Militar e foram condenados. O advento da Lei de Anistia 6683 de 79, a Justiça Militar extinguiu a punibilidade dos impetrantes por entender que o crime a eles imputado tem natureza de crime conexo a crime político, e essa decisão transitou em julgado. Assim sendo, não poderia ser afastada a natureza do ato punitivo sofrido pelos impetrantes em face da coisa julgada. Argumentam que diversas são as decisões que asseguram aos militares anistiados os direitos de acesso à promoção, efetivação e reintegração imediata, recebimento de vantagens e o ressarcimento dos atrasados, como se infere dos acordos proferidos pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, os mandados de segurança 114.057 e 103.265, visto que a natureza da penalidade aplicada aos autores não foi pré-questionada pela União Federal e, por isso, não poderia ser objeto de análise nessa Corte. Asseveram, após transcreverem dispositivos da Emenda Constitucional 2685 e lições do mestre Nelson Hungria, que a punição que sofreram tem como nexo a motivação e participação política. Esse fundamento, ato de exceção, foi omitido no relatório apresentado pelo ministro Paulo Brossard por ocasião do julgamento do presente extraordinário, que sequer examinou as condições de admissibilidade do referido recurso e as disposições dos artigos 28 e 54 do Decreto 9698 de 46. Rememoram a respeito do tema o parecer S017, de 12 de 2 de 86, do então consultor jurídico da União, e em seguida reportam-se ao acórdão proferido no RS 116.922, ao voto do ministro Marco Aurélio no RS 117.323, a respeito da imprescindibilidade do pré-questionamento como pressuposto para conhecimento do extraordinário e as decisões resultantes do RE 104.859, Rafael Maia, e agravo de instrumento 131.719, Moreira Alves, transcrevendo o trecho dos votos então proferidos nesse e em outros julgados. Tal como ocorreu nos primeiros embargos de declaração, trazem à colação a superveniência da medida provisória 2151, de 31 de 5 de 2001, e mais uma série de julgados desta Corte, através dos quais foi assegurado ao militar anistiado os direitos previstos na lei. Discordam da manifestação da Advocacia Geral da União, subscrita pelo constitucionalista Gilmar Ferreira Mendes, aqui entre aspas, e eu honesto. Reiteram, tendo em vista o disposto no artigo 462 do Código de Processo Civil, o pedido no sentido de ser aplicada, espécie, a medida provisória 2151 de 2001, que regulamentou a anistia prevista no artigo 8º do ADCT. Requerem, por isso, sejam concedidos efeitos modificativos aos embargos para, confirmando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não conhecer do recurso extraordinário ao relatório.
Não subsistem as alegações dos embargantes, como assentado no voto proferido nos primeiros embargos de declaração, a questão como exposta neste recurso, no que diz respeito à existência de coisa julgada relacionada com a declaração de anistia pela Justiça Militar, não tem consistência, dado que, circunscrita aos limites objetivos pelo dela resultante, matéria que está afeta à norma infraconstitucional, também na parte pertinente, a aplicação espécie do artigo 462 do Código de Processo Civil, em face da superveniência da medida provisória 2151 de 2001, o voto condutor dos embargos de declaração foi explícito, como se infere às florestais. Por fim, no ponto em que os embargantes sustentam a impossibilidade de ter sido conhecido o recurso extraordinário, por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, importa notar que a questão foi suscitada no voto então proferido pelo ministro Marco Aurélio às florestais, mas não acolhida pela maioria, dado que, como mencionado no relatório de florestais, o extinto Tribunal Federal de Recursos deferiu o pedido dos impetrantes com base no artigo 4º da Emenda Constitucional 26 de 85. Ademais, não se pode reputar omisso o acórdão prolatado nos primeiros embargos de declaração, porque a matéria pertinente ao pré-questionamento neles não foi suscitada. Assim sendo, por serem insubsistentes as alegações deste recurso, e tendo-se em vista que somente o vício ocorrido no julgamento dos primeiros embargos de declaração autorizaria novos declaratórios, rejeito os embargos. Sim, ministro. Está desprovendo os embargos, né? Ministro Ellen Grace, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Santos, ministro Moreira Alves, desprovidos os embargos, decisão unânime. Sim. Ministra Ellen. Ministra Ellen, Vossa Excelência é relatora do agravo na ação originária 955. Agravante Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo e agravado Estado do Espírito Santo. Deixa eu pegar. É o seguinte o teor da decisão agravada. Trata-se de ação originária proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, visando, em homenagem ao princípio da isonomia, a correção dos vencimentos dos seus representados na mesma porcentagem do reajuste concedido aos escrivães judiciários da entrância especial daquele mesmo Estado, por força da Lei 5.194/96. Alega preliminarmente a competência originária desta Corte, tendo em vista o interesse indireto dos magistrados do Estado do Espírito Santo no aumento da despesa orçamentária destinada ao pagamento de pessoal do Poder Judiciário Capixaba, caso o pedido deduzido seja julgado procedente. Buscando o sindicato requerente proveito de alcance de todos os servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o processamento da presente ação perante este Supremo Tribunal não encontra respaldo nas hipóteses de competência originária previstas no artigo 102, inciso 1º, letra N da Constituição. A respeito da primeira parte deste dispositivo, proferiu esta Corte reiteradas decisões, fixando o entendimento de que, se não é objeto da causa uma vantagem ou um direito peculiar próprio da magistratura, mas vantagem ou direito de todos os servidores públicos, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente a causa. A O número 8, de que foi relator o ministro Carlos Veloso. Neste mesmo sentido, aponto também a O 468, que, em questão de ordem, a matéria foi levantada, sendo relator o ministro Moreira Alves. Da mesma forma, a O 615, também questão de ordem, relator o ministro Ilmar Galvão. Ante o exposto, sendo manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a presente ação, nego-lhe seguimento.
Até aqui o despacho, senhor presidente. Alega o recorrente que, com o ingresso no ordenamento jurídico da restrição da despesa total com pessoal prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atingindo indiscriminadamente todas as espécies remuneratórias relativas à totalidade dos agentes públicos, configurou-se o interesse indireto, isto é, reflexo, de todos os membros da magistratura nas causas em que são parte os servidores públicos do Poder Judiciário, quando implicar no aumento da despesa total com pessoal. Conclui que a contemplação de uma parcela dos agentes públicos com um reajuste, que é o que se pretende nesta ação, diminuirá a possibilidade dos demais agentes aumentarem suas remunerações, inclusive os magistrados. Daí o interesse desses últimos. Sustenta que o conflito de interesses entre servidores públicos do Espírito Santo e membros do Poder Judiciário daquele Estado é público e notório, sendo notícia na imprensa local. Aponta o artigo 135, inciso 5º do CPC como fundamento legal a autorizar o ajuizamento da ação nesta Corte. Requer a reforma da decisão impugnada com o reconhecimento da competência originária do Supremo Tribunal nos termos do artigo 102, inciso 1º, letra N, da Constituição Federal, ou, caso contrário, que seja declarado qual o órgão jurisdicional competente para apreciar a causa, remetendo-se os autos a esse juízo. É o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, não merece prosperar o presente agravo. É inadmissível a alegação de interesse de toda a magistratura do Estado do Espírito Santo numa causa que sequer possui como objeto vantagem dirigida àquela categoria. Fundamenta-se a autora apenas em conjecturas ou suposições meramente hipotéticas. Além disso, a suposta preocupação com o incremento remuneratório das demais categorias de servidores, alegada pela agravante, oriunda da restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal às despesas de pessoal, caso seja existente, não seria exclusiva dos magistrados, mas comum a todos os agentes públicos do Estado. Assim, não possui este Supremo Tribunal competência originária, uma vez que o objeto da causa não envolve direito, interesse ou vantagem que diga respeito unicamente à própria magistratura. No tocante à alegação de conflito de interesses entre os associados da recorrente e os membros do Poder Judiciário local a ensejar situação de suspeição por parte destes últimos, impõe-se que os pressupostos concernentes a essa peculiar ou particular situação de inabilitação para o desempenho da função jurisdicional sejam previamente arguidos perante o Tribunal de Inferior Jurisdição, a fim de que este, em os apreciando, possa acolher ou não a recusatio iudicis. Se os juízes recusados pelo incipiente vierem a reconhecer a exceção contra eles próprios deduzida, tornar-se-á lícito admitir, desde logo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a causa principal, com fundamento no artigo 102, inciso 1º, letra N da Carta Política. De outro lado, se os juízes que sofrerem a exceção a ela se opuserem, a arguição de impedimento ou suspeição será julgada previamente pelo Supremo Tribunal Federal. Se este, ao apreciar a pertinente exceção, eventualmente reconhecer a situação configuradora de impedimento ou suspeição, caberá à Suprema Corte, então, com base no preceito constitucional referido, julgar em sede originária a própria causa principal. É a lição que nos dá na AO 662, medida cautelar, o eminente ministro Celso de Mello. Também não procede, senhor presidente, o pedido de indicação expressa e a remessa dos autos para o provável órgão judicante competente. É que esta Corte já decidiu que, por força do disposto no artigo 21, parágrafo 1º do seu regimento, deve o relator, constatada a incompetência originária, limitar-se a negar seguimento ao pedido, evitando-se assim seja resolvida de forma definitiva a questão sobre a competência de um juiz ou tribunal, sem que estes tenham oportunidade de admiti-la ou rejeitá-la. É o que consta do mandado de segurança 22.313, de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches. Também a AO 175, relator o eminente ministro Otávio Galotti. Por todas essas razões, nego o provimento ao agravo. Há divergência? Desprovido o agravo, decisão unânime. Ministra Ellen Grace, Vossa Excelência, relatora da reclamação 1612, reclamante União e reclamada juíza federal da 7ª Vara Civil da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Interessados José Simeone e outros. Senhor presidente, a União ajuizou reclamação contra a decisão que deferiu antecipação de tutela para conceder a revisão,
com base no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, de 43,55% nos vencimentos dos servidores públicos federais. Alega a autora ter a decisão reclamada afrontado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da medida cautelar na ADC 4, que estabeleceu entre seus imperativos a vedação de ato decisório sobre pedido de antecipação de tutela deduzido contra a Fazenda Pública que tenha como pressuposto questão específica de constitucionalidade ou não do artigo 1º da Lei 9.494/97. Foi requerida liminarmente a suspensão da eficácia da referida decisão, além da procedência do pedido para declarar nula a tutela apontada. Foi deferida a medida liminar e prestadas as informações pelo juízo reclamado. Após, opinou a Procuradoria-Geral da República pela procedência da reclamação ao relatório. Como vota, Vossa Excelência? Nos termos da decisão proferida por esta Corte em sede cautelar na DC4, qualquer juiz ou tribunal está proibido de prolatar ato decisório sobre o pedido de antecipação de tutela que, deduzido contra a Fazenda Pública, tenha por pressuposto a questão específica de constitucionalidade ou não da norma inscrita no artigo 1º da Lei 9.494/97, conforme foi explicitado pelo ministro Celso de Mello na PET 1402. O artigo 1º da Lei 9.494 determina a aplicação à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do CPC, do disposto nos artigos 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348/64 e no artigo 1º e seu parágrafo 4º da Lei nº 5.021/66, também nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92. Aplicando-se essa disposição à tutela antecipada prevista no artigo 273 do CPC, tem-se que, nos termos do decidido em caráter liminar na DC4, mostra-se inviável a antecipação de tutela concedida contra a Fazenda Pública em ação movida por servidor público que tenha como objeto a reclassificação ou equiparação ou ainda o aumento ou extensão de vantagens, artigo 5º da Lei 4.348, ou o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, artigo 1º da Lei 5.021. O benefício almejado, objeto da antecipação de tutela em foco, consiste no direito com fundamento no artigo 37 da Constituição Federal ao percentual de 43,55% sobre o vencimento básico do mês de junho de 2000 para imediata implementação em folha de pagamento. O caso em exame está, pois, abarcado nas proibições previstas no citado artigo 1º da Lei 9.494. A decisão reclamada, ao determinar o imediato pagamento de tal reajuste, incorreu em afronta aos ditames do artigo 1º da Lei 9.494, uma vez que a antecipação de tutela deferida possui nítido caráter de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. Deste modo, fica afrontada a decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, na forma do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, e é adequada a utilização do instrumento da reclamação a fim de ser preservada a autoridade da decisão desta Corte, nos termos do artigo 102, inciso 1º, letra L, da Constituição Federal. Neste mesmo sentido, decidiu o plenário, entre outros casos, ao julgar as reclamações 848, relator ministro Moreira Alves, e 846, de que fui redatora para o acordo. Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na reclamação para anular a decisão que concedeu a antecipação de tutela proferida pela Juíza Federal da 7ª Vara Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos da ação ordinária 2051-01-011-796, dígito 9. É o voto, senhor presidente. Ministro Gilmar Mendes, ministro Maurício Corrêa, ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Sanches, Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência está impedido nesse caso, me perdoe-me, viu? Ministro Moreira Alves, eu peço vênia nobre relatora para julgar improcedente o pedido formulado. Reporto-me a votos já proferidos quanto à eficácia vinculante da decisão
prolatada na declaratória. Eficácia que, pelo texto constitucional, está ligada à decisão definitiva, ou seja, entenda-se decisão de mérito e não a simples liminar. Proclamo que o tribunal, por maioria de votos, vencido o presidente, julgou procedente o pedido formulado. Dois processos com sustentação da tribuna. Daremos preferência ao relatado pelo ministro Sidney Sanches, que terá que se ausentar na segunda parte da sessão. Ação direta de inconstitucionalidade 2.393, requerente governador do Estado de Alagoas, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Senhor presidente, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, no parecer de folha, resumiu os dados do processo nesses termos. O excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar com relação à emenda à Constituição número 22 daquele Estado, que tem a seguinte redação: emenda constitucional número 22. Acrescenta parágrafo ao artigo 63 da Constituição do Estado de Alagoas. Artigo 1º. O artigo 63 do Estado de Alagoas passa a viger acrescido do parágrafo 9º, como adiante se vê. Parágrafo 9º. O chefe do Poder Executivo Estadual encaminhará à Assembleia Legislativa de Alagoas, no prazo de 45 dias da aprovação desta emenda, para fins de deliberação pelos seus deputados, de projeto de lei que defina, na forma prescrita pela parte final do inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal, as transgressões militares a que estão sujeitos os servidores públicos militares do Estado de Alagoas. Esta emenda constitucional entrará em vigor na data de sua aplicação, revogadas as disposições de contrário. Aduziu em síntese que, verbes, a referida emenda se encontra marcada por vício de inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os poderes e a cláusula de iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Argumenta que o referido princípio foi ferido pelo estabelecimento de prazo para que o governador do Estado enviasse projeto de lei de iniciativa reservada ao Executivo e que não pode o Poder Legislativo interferir nas atividades constitucionalmente delineadas do Poder Executivo, notadamente a competência para desencadear o processo legislativo, segundo sua conveniência e oportunidade, de leis referentes ao regime jurídico dos servidores públicos, incluídos os agentes militares. Artigo 61, parágrafo 1º, letra C e letra F da Constituição de 88. Norma esta de absorção compulsória pelos Estados-membros, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Citou a jurisprudência da Corte nesse sentido e acrescentou que a referida emenda, ao exigir o envio de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Executivo em prazo fixado, transgride o artigo 2º da Lei Fundamental de 88 e corrompe a ordem jurídica constitucional positiva, devendo ser repelida pelo Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Carta Magna. Ao concluir, salientou que se impunha a concessão da cautelar em razão da relevância jurídica da tese exposta, baseada em jurisprudência da Corte e do perigo in mora, uma vez que já se aproximava o término do prazo estatuído na referida emenda e resultaria ineficaz medida posteriormente ordenada, acarretando a perda de seu objeto. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, em suas informações, ressaltou que a matéria sob exame não trata de lei e sim de emenda constitucional, o que é da competência do Poder Legislativo, sem qualquer restrição, salvo os princípios constitucionais federais dos Estados quanto à iniciativa, e que não havendo como não há qualquer vedação na Carta Federal, que vede a iniciativa parlamentar estadual para propor emendas constitucionais estabelecendo normas fundamentais para disciplinar matérias de competência do Estado, não há que considerar as razões da proposta em julgamento. O Supremo Tribunal Federal, em 9 de maio de 2002, por unanimidade, deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia do parágrafo 9º do artigo 63 da Constituição do Estado de Alagoas, decorrente da emenda 22 de 26 de dezembro de 2000. Salientou o eminente relator que, se no precedente citado pelo autor, a ação direta de inconstitucionalidade número 546, a Corte assentou que, tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. Se assim é, com relação à lei, também há de ser quando se trata de emenda constitucional estadual,
dispôs a Constituição Estadual e suas emendas, devem igualmente observar os princípios constitucionais federais de independência dos poderes e da reserva de iniciativa de lei. Artigo 2º, 61, parágrafo 1º, letra F, e 25 da Constituição Federal e 11 do ADCT. O digno advogado-geral da União manifestou-se pela inconstitucionalidade da emenda impugnada. Em seguida, opinou pela procedência da ação. O procurador-geral. É o relatório. Como a ilustre advogado, procurador do Estado de Alagoas, doutor Aloysio Lundgren Correia Regis, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, demais ministros da Casa. Eu queria antes fazer apenas um registro, excelência, em virtude da cumprimentar vossa excelência pelo início do ano judiciário e registrar talvez seja a minha última sustentação aqui, em que estejam presentes o ministro Moreira Alves e o ministro Sanches. Eu só queria consignar que a presença deles ao longo da jurisprudência da Casa engrandece muito o Supremo Tribunal Federal, pelo que eu tenho acompanhado, e queria apenas fazer esse registro. Queria apenas também registrar a importância do tema antes de entrar no relatório. Pedir a Vossa Excelência mais uma vez reiterar, do plenário já reiterei ao ministro Mendes, a importância da ADI 2593 para o Estado de Alagoas. É a ADI que trata do orçamento do Estado de Alagoas. Eu, mais uma vez, insisto para que essa ADI seja trazida a julgamento e resolvida a controvérsia constitucional nela referente. Diz respeito ao processo. 2593. A 2593, não é essa. Não, eu peço a Vossa Excelência que se limite ao processo que foi apregoado. Pois não. Em 26 de dezembro de 2000, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas promulgou a emenda constitucional 22, já lida pelo relatório do eminente ministro Sidney Sanches. A emenda constitucional 22, ao estabelecer prazo para que o governador do Estado enviasse o projeto de lei de iniciativa reservada ao Executivo, violou o princípio constitucional da separação de poderes e harmonia entre os poderes expresso no artigo 2º da Constituição Federal de 88, ao estabelecer que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Com efeito, não pode o Poder Legislativo interferir nas atividades constitucionalmente delineadas do Poder Executivo, notadamente a competência para desencadear o processo legislativo segundo sua conveniência e oportunidade, de leis referentes ao regime jurídico de servidores públicos, incluídos os agentes militares, artigo 61, parágrafo 1º, a linha C e F da Constituição Federal de 88. Norma esta de absorção compulsória pelos Estados-membros, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É evidente, pois, que a fixação do prazo certo pelo Legislativo para a apresentação de projeto de lei fere a discricionariedade assegurada pela Constituição Federal ao chefe do Poder Executivo, a quem cabe o exclusivo juízo político sobre o momento adequado para deflagrar o processo legislativo. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de apreciar e decidir a questão precisamente no julgamento da ADI 546-DF, cuja emenda merece transcrição. Ação direta, eu me furto porque o relatório já está bem posto do ministro Sidney Sanches. Tratava-se, no caso, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Rio Grande do Sul contra o artigo 4º da Lei 9.265/91 daquele Estado-membro. De seguinte teor, no prazo de 30 dias, o Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa projeto de lei fixando uma política salarial para os servidores a quem se refere esta lei, bem como aos demais servidores públicos estaduais. Em seu voto, consignou o eminente ministro Moreira Alves. Tem esse dispositivo como constitucional, por infringência ao artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que, em se tratando de projeto de lei, que é da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, a quem compete exclusivamente examinar a oportunidade e a conveniência de exercê-la, não pode o Poder Executivo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua, por caracterizar-se tal imposição modalidade de usurpação de atribuição que lhe é própria. O ministro Sepúlveda Pertence, acompanhando o voto, assim consignou. Senhor presidente, quanto ao artigo 4º da Lei 9.265/91, entendo que efetivamente não cabe ao Legislativo constranger o Executivo no uso de sua iniciativa privativa, sobretudo quando não se trata de um mandato constitucional de legislar, mas uma opção política que a Constituição lhe reservou. Igual posicionamento foi sustentado pelo eminente ministro Marco Aurélio. Quanto ao artigo 4º da Lei 9.265, acompanho o voto do nobre relator, concluindo que esse prazo assinado
para a prática de ato contraria o princípio de que, em se tratando de uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo, a ser exercida por conveniência e oportunidade, ao contraste ou conflito com a Carta Política. Portanto, julgo procedente o pedido. O pedido de medida cautelar foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal. O parecer do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeirão, no sentido da procedência da ação por violação ao artigo 2º e artigo 61, parágrafo 1º, a linha C e F da Constituição Federal, o governador do Estado de Alagoas ratifica as razões postas na exordial e pugna pela consolidação da medida liminar com julgamento de mérito e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da emenda do parágrafo 9º do artigo 63, acrescentado pela emenda constitucional 22 do Estado de Alagoas. Eram essas considerações que tinha a fazer, senhor presidente. Ilustre relator, com a palavra. Senhor presidente, em primeiro lugar, devo agradecer as palavras bondosas do nobre advogado a meu respeito. E o voto é o seguinte. É este o teor do parecer do Ministério Público Federal nas partes dedicadas à fundamentação e conclusão. Folha 67. São insuscetíveis de dúvidas as questões sob exame, uma vez que já foram esclarecidas por remansada jurisprudência da Corte. Com efeito, além do precedente invocado pelo autor e referido pelo relator, assentou a Corte com relação à iniciativa privativa do chefe do Executivo, no tocante a regime jurídico dos servidores públicos, mesmo em nível de Constituição estadual. A ação direta de inconstitucionalidade, 182, relator Sidney Sanches, 5 de 12 de 97. Ementa, direito constitucional e administrativo, funcionários públicos, cargos em comissão, vantagens de regime jurídico, Constituição estadual, poder de iniciativa de lei, livre exoneração, ação direta de inconstitucionalidade dos parágrafos tais e tais do Estado do Rio Grande do Sul. Depois eu vou ler a parte da emenda que interessa aqui ao julgamento, porque o texto da lei lá era de outra natureza, mas era também sobre regime jurídico e iniciativa de lei. Então, disse a emenda no precedente. Ao tempo da Constituição anterior, 1967-69, já era pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não poder a Constituição estadual estabelecer normas sobre matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, por implicar em burla ao respectivo exercício. E tal entendimento não se alterou sob a vigência da atual Constituição de 5 de 10 de 88, ação direta 568, RTJ 138-64. Fica assim evidenciada a inconstitucionalidade das normas impugnadas, aqui no precedente. E prossigo. Prossigo com o parecer do Ministério Público. É igualmente certo que se revela impossível a estipulação de prazo para que o chefe do Poder Executivo encaminhe projeto de lei do âmbito de sua iniciativa privativa, como se verifica da seguinte decisão da Corte, em que foram marcados os prazos de 60 dias para regulamentar a lei e 90 dias para a instalação do Conselho. Ação direta de constitucionalidade 821, medida cautelar, relator ministro Otávio Galotti, 7 de maio de 93. Criação de conselho dotado de diversificada composição e representatividade, destinado a orientar os órgãos de comunicação social do Estado, suas fundações e entidades sujeitas a seu controle, cautelar deferido ante a premência do prazo assinado para a instalação do colegiado e a relevância da fundamentação jurídica do pedido, especialmente quanto às teses concernentes à separação dos poderes e à exclusividade da iniciativa do chefe do Executivo, bem como a competência privativa deste para exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da administração. Ante o exposto, parecer no sentido que seja julgada procedente a presente ação direta de constitucionalidade. Digo eu, com efeito, acolho esse parecer. Com efeito, eu transcrevo o tópico do meu voto na cautelar, depois digo que a convicção inicial se reforçou com o parecer da Procuradoria, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 9º do artigo 63 da Constituição do Estado de Alagoas, acrescentada pela emenda constitucional estadual número 22, de 26 de 12 de 2000. Os colegas têm divergência. Proclamo que o tribunal julga procedente o pedido formulado e declara a inconstitucionalidade do parágrafo 9º do artigo ministro 63, da Constituição de Alagoas, introduzido pela emenda 22 de 2000. Ministro Carlos Veloso. Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 24.356. Impetrante Eduardo Werneck.
Impetrados, mesa e presidente da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, mandado de segurança impetrado por Eduardo Werneck contra ato da mesa da Câmara dos Deputados e seu presidente, consubstanciado no arquivamento de denúncia formulada pelo impetrante contra a deputada federal Ana Catarina Lira Alves, procedimento administrativo número tal. Diz o impetrante que requereu a instauração de processo administrativo perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados em razão de diversas condutas da referida deputada federal. Tendo o presidente da Câmara dos Deputados encaminhado o pleito ao corregedor da Casa, que dera notícia da denúncia referida à deputada, dando-lhe prazo para o exercício do direito de defesa. Após a apresentação da defesa, o corregedor da Casa opinou pelo arquivamento do pedido de instauração de processo disciplinar, tendo a mesa da Câmara dos Deputados aprovado tal parecer à unanimidade. Sustenta mais ocorrência de violação do devido processo legal e do contraditório, dado que a leitura do regimento interno da Câmara e das resoluções que o modificaram até o ano de 2000 demonstra a infidelidade da presidência na condução do procedimento disciplinar. Na medida em que se possibilitou, antes do momento certo, de modo privilegiado, o exercício do direito de defesa por parte da referida deputada, sendo certo que o impetrante não teve acesso aos documentos apresentados pela deputada em sua defesa para falar sobre os mesmos. Inexistência de ato administrativo interna corporis da Câmara dos Deputados, sendo lícito ao Judiciário verificar a ocorrência de inconstitucionalidades, ilegalidades, infringências regimentais, sendo exclusiva apreciação do Parlamento que diz respeito às regras ou disposições de seu fundamento e de suas prerrogativas institucionais. O que quer o impetrante? O impetrante quer tão somente que se cumpra a regra procedimental que rege a Câmara dos Deputados. Se há este direito do cidadão brasileiro de peticionar na Câmara dos Deputados, ofertando e descrevendo fatos que são de gravidade quanto à conduta de deputado federal, tem direito a que os procedimentos atinentes ao processo administrativo em questão sejam cumpridos. E o Código de Ética e Decoro Parlamentar é claro. À mesa da Câmara tão somente compete exarar parecer, fazendo aquilo que se chama juízo de prelibação, juízo de admissibilidade da petição que indica fatos contrários à deputada. Jamais se poderia, como no caso se fez, adiantar-se o direito de defesa, porque assim não prevê a lei. E mais ainda, não parece razoável e não é justo e nem está conforme o direito que a deputada oferte defesa, traga novos argumentos e, fundamentalmente, oferte documentos sem que se dê ciência ao cidadão do andamento e dos documentos no processo administrativo naquela casa. Portanto, senhores ministros, embora simples a questão, trata-se simplesmente de due process of law, devido processo legal e direito ao contraditório, é questão fundamental, que merece ser apreciada por essa Corte e merece, portanto, ser conhecida e julgada nula a decisão da Câmara dos Deputados, porque não se respeitou aquilo que está previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, no regimento interno e no regulamento, pois à mesa não cabia ofertar defesa adiantada à deputada e nem se permitia a juntar de documentos sem ciência do ora impetrante do conteúdo. Esses os fundamentos do presente writ e razão pela qual se aguarda a concessão da segurança. Muito obrigado. Ministro relator, com a palavra. O impetrante requereu a instauração de processo administrativo ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra a deputada Ana Catarina Lira Alves. O presidente da Câmara dos Deputados encaminhou o pleito ao corregedor da Casa, que deu notícia da denúncia à deputada Ana Catarina. Esta, então, ofereceu defesa. Em seguida, o corregedor opinou pelo arquivamento da denúncia, o que foi acolhido pela mesa da Câmara. Sustenta o impetrante, então, que houve quebra do devido processo legal, tendo o presidente da Câmara falhado no cumprimento de disposições regimentais, mesmo porque ensejou-se o direito de defesa antes do tempo.
Pretende o impetrante o desfazimento do ato da mesa e seu presidente, que, acolhendo o parecer do corregedor, determinou o arquivamento da denúncia oferecida contra a deputada. O pedido, pois, implica controle judicial sobre ato do Legislativo. Assim, a primeira questão a ser decidida é se cabe, no caso, o mandado de segurança. Abrindo o debate, esclareça-se que o Supremo Tribunal Federal tem construído sobre o tema rica jurisprudência, conforme da notícia Gilvan Correia de Queiroz Filho, que nós examinamos, em O Controle Judicial dos Atos do Poder Legislativo, Brasília Jurídica 2001. Examinemos essa jurisprudência. Primeiro, o parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandados de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis que não se compatibilizam com disposições constitucionais que regem a formação da lei. O leading case é o acordo do mandado de segurança 20.257 do Distrito Federal, relator o ministro Moreira Alves. Portanto, o acordo é a ementa que transcrevo. Segue-se o mandado de segurança 20.452, relator o ministro Aldir Passarinho, na RTJ 116, página 47. Também transcrevo a ementa. No mandado de segurança 21.642, o relator, ministro Celso de Mello, decidiu que o controle de constitucionalidade tem por objeto lei ou emenda constitucional promulgada. Todavia, cabe ser exercido em caso de projeto de lei ou emenda constitucional, quando a Constituição taxativamente veda a sua apresentação ou a deliberação. Legitimidade, assim, ativa, privativa dos membros do Congresso Nacional, na RDA 191, página 200. Essa prerrogativa, conforme registrou o ministro Celso de Mello, no mandado de segurança 21.642, é prerrogativa dos parlamentares, não se estendendo aos partidos políticos nem aos cidadãos não parlamentares. 21.747, ministro Celso de Mello, RDA 193, 268, e mandado de segurança 21.403, agravo regimental, ministro Otávio Galotti, assim emendado o acordo. Transcrevo também a emenda para documentar. No mandado de segurança 21.131 do Distrito Federal, relator o ministro Nery da Silveira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o parlamentar tem o direito subjetivo de votar regularmente projeto de lei de diretrizes orçamentárias. No mandado de segurança 21.754, agravo regimental, relator para o acordo o ministro Francisco Rezec, decidiu o Supremo Tribunal Federal que a natureza interna corporis da deliberação congressional, interpretação de norma do regimento interno do Congresso, desautoriza a via utilizada, já que cuida-se de tema imune à análise judiciária. Mas, inocorrendo afronta a direito subjetivo, não há falar em mandado de segurança. Nesse julgamento, registrei no meu voto, como a questão diz respeito à interpretação do regimento interno, tem-se no caso matéria indiscutivelmente interna corporis, imune à crítica judiciária, não existindo alegação no sentido de que o ato interna corporis estaria a violar direito subjetivo. É que, havendo alegação em tal sentido, o ato submete-se evidentemente ao controle judicial. No mandado de segurança 22.503 do Distrito Federal, relator para o acordo o ministro Maurício Correia, o Supremo Tribunal decidiu pela legitimidade dos parlamentares por envolver a controvérsia matéria constitucional. No tocante, todavia, aos fundamentos regimentais, por se tratar de matéria interna corporis, que só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, a segurança não foi conhecida. No já mencionado mandado de segurança 20.257, relator o ministro Moreira Alves, registrou-se, primeiro, a não admissibilidade de mandado de segurança para impedir a tramitação de projeto de lei ou proposta de emenda com base na alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum dispositivo constitucional, é que a violação somente ocorrerá depois de o projeto se transformar em lei ou de a proposta vier a ser aprovada. Segundo, todavia, proposta de emenda que contrarie cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, submete-se a sua tramitação à jurisdição constitucional através do mandado de segurança. Está no voto do ministro Moreira Alves, relator, que, em tal caso,
a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua apresentação. Quanto à lei, artigo 60, parágrafo 5º, ou a sua deliberação, proposta de emenda, artigo 60, parágrafo 4º. A inconstitucionalidade diz respeito, portanto, ao próprio andamento do processo legislativo. É cabível, pois, o mandado de segurança, por isso que a vedação constitucional se dirige ao processamento da lei ou da emenda constitucional. No mesmo sentido, o mandado de segurança 21.747, relator ministro Celso de Mello. Proposta de emenda constitucional que contém matéria de outra proposta rejeitada ou prejudicada na mesma sessão legislativa não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão. Artigo 60, parágrafo 5º. Nesse caso, poderá ocorrer o controle judicial, mandado de segurança 22.503, relator por acordo do ministro Maurício Correia. Da exposição resulta, senhor presidente, a controvérsia puramente regimental, resultante de interpretação do regimento interno, é imune ao controle judicial por tratar-se de atos interna corporis. Mandado de segurança 20.247, relator ministro Moreira Alves. Esse mandado de segurança 20.247 foi impetrado por senador contra ato do presidente do Senado que, presidindo sessão do Congresso Nacional, lhe deferiu anexação de proposta de emenda à Constituição. Transcrevo a emenda do acordo. No mesmo sentido, mandado de segurança 20.464, ministro Soares Munhoz. Mandado de segurança 20.471, ministro Francisco Rezec. Mandado de segurança 20.252, ministro Rafael Maia. 21.374, ministro Moreira Alves. 21.754, relator para acordo Francisco Rezec, ministro Francisco Rezec. Assim posta a questão, verifica-se que o presente mandado de segurança não pode ser conhecido. É que, no caso, a controvérsia é puramente regimental, resulta de interpretação de normas regimentais, pelo que se trata de ato interna corporis, que não violou direito subjetivo, por isso mesmo imune ao controle judicial. Aliás, é interessante que, no caso, se sustenta a violência ao devido processo legal, por isso que se ensejou defesa com excesso. A primeira vez que eu vejo. É o que deflui das informações, então transcrevo as informações no ponto e concluo, senhor presidente, não sem antes prestar ao eminente advogado as homenagens que merece, concluo por não conhecer do mandado de segurança. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, também eu já destaquei em outra oportunidade que, na verdade, nós temos uma prática interessante, que se pode chamar até de uma variante da doutrina brasileira do mandado de segurança, que permite a utilização desse peculiar instrumento de defesa de direitos subjetivos públicos na solução de eventual conflito de atribuições ou de conflito entre órgãos, que na Alemanha corresponde à chamada controvérsia entre órgãos, a Organstreitigkeit. É um tipo de processo consigo mesmo, destinado a dirimir controvérsias entre órgãos constitucionais, como já foi destacado, inclusive, pelo eminente relator, citando os casos de controle de atos internos do Congresso Nacional, a propósito de emenda constitucional e do processo legislativo em geral. Todavia, como também destacado pelo eminente relator, neste caso nós temos uma situação absolutamente inusitada, porque do direito de representar as autoridades para que haja devida persecução quanto à eventual irregularidade, não deflui o direito a um resultado específico, nem a impossibilidade de que se outorgue ou se assegure o direito de defesa. Também eu, portanto, não conheço do mandado de segurança e considero despropositado nessa dimensão. Ministra Ellen Grace. Ministro Maurício Correia. Ministro Nelson Jobim. Não, tá. Ministro Sepúlveda pertence. Senhor presidente, numerosos dos precedentes, alguns referidos pelo eminente relator, tem manifestado, enfim, uma certa restrição ao chamado critério dos atos interna corporis,
como excludentes da jurisdição dos tribunais no sistema brasileiro. O que me parece fundamental é indagar se, com base pouco importa, em norma constitucional, em norma legal ou em norma regimental, há, em tese, um direito subjetivo do autor, do impetrante, se cuida de mandado de segurança, e se existir, em tese, um direito subjetivo, pouco se me dá que ele se funde numa norma regimental. O problema é a existência ou não, em tese, de direitos subjetivos. Não vislumbro, no caso, esta existência em tese de um direito subjetivo. O direito subjetivo do cidadão se esgota aí no direito de petição a um poder do Estado, delatando supostas faltas de um parlamentar. Mas não tem direito processual, não tem o delator direitos processuais neste processo disciplinar interno da Câmara dos Deputados. E muito menos o direito processual a que não se assegure de imediato a audiência do parlamentar denunciado e que, em consequência, é evidenciado ao juízo do órgão competente da Casa Legislativa a manifesta improcedência da delação, delibere a mesa pelo seu arquivamento. Por isso, pela falta, sequer em tese, de direito subjetivo a defender, eu acompanho o eminente relator e não conheço o pedido. Ministro Sidney Sanches. Presidente, eu não sei se o tribunal está lembrado, o ministro Pertence talvez possa nos acudir. Foi impetrado certa vez um mandado de segurança por alguém que queria o impeachment do presidente Sarney. E não sei por que motivo foi arquivado. Como é? Não, eu estou mencionando esse mandado de segurança. Mas o aqui. tribunal parece que admitiu o mandado de segurança. Admitiu. Eu estou mencionando. E não seria a mesma situação? Não. Aqui eu vou. O que se alegava é que, a Câmara arquivou sem dar oportunidade de. Não sei se o ministro Pertence está lembrado desse caso. É o leading case do ministro Moreira Alves que eu cito no meu voto. Eu começo por É aquele em que se pediu o impeachment do presidente Sarney. Sim, o caso tem a ver com isso. Eu cito, é o E primeiro. o tribunal parece que admitiu o mandado de segurança ali. Sim, eu digo assim, o parlamentar tem legitimidade. Aldir, não foi? Aldir Passarinho, de que eu me tornei relator para o acordo. Isso. Também eu menciono A situação não é a mesma? Não. Eu menciono o leading case, que é do ministro Moreira Alves, e porque no processo de impeachment, o 20.452 do ministro Passarinho. O cidadão denunciante se torna parte no processo. Ele admitida a acusação, enviado ao Senado, ele é parte, ele é acusador. Foi conhecido. Apenas se entendeu que o presidente do Congresso não estava obrigado a encaminhar uma denúncia que entendeu manifestamente inepta. É uma CPI do Senado Federal, ou na Câmara mista, em que chegou-se à conclusão de encaminhar para o Ministério Pestre, etc. Depois encaminhou-se o pedido lá para a Câmara. E a Câmara, o presidente era inocente, estava no exercício, era o presidente, mandou arquivar. Daí o mandado de segurança. Então me parece que foi conhecido. Porque a situação é um pouco diferente. Mas eu digo, no impeachment, nós conhecemos da segurança. A minha dúvida é o seguinte, porque o denunciante se torna parte. Foi um dos que acompanhou para conhecer, inclusive no mérito julgava procedente. Eu também admiti. No mérito, a decisão foi por maioria apertada.
Sim, foi 7-4. Foi maioria sim. Bem sim. Não, eu não estava aqui ainda, não. O ministro Pertence estava, né? Porque o que se discutiu era exatamente isso, quer dizer, oferecida uma denúncia ou apresentado um pedido como este. A parte não tem direito a que se observem os princípios do processo respectivo? Essa é a questão. Como é? Não, lá era processo de impeachment, aqui não. O de impeachment com maior razão, mas ainda assim se admitiu. Agora, o problema é a admissão, eu não digo o mérito do recurso. Eu digo a inadmissão do mandado de segurança por se tratar de uma questão em que se não reconhece direito subjetivo. Isso não é mérito? Direito subjetivo em tese. É dizer, o cidadão tem direito subjetivo. Ele não tem um direito a um processo lá no... A questionar na forma do regimento interno. A meu ver, no processo de impeachment, sim, em termos. Agora, neste processo de cassação de mandato de deputado, não. Isso daria a cada cidadão, em tese, o direito de fazer uma representação à administração e acompanhar o seu resultado e cobrar pelo seu resultado. Esse direito subjetivo a ordem jurídica não reconhece. Mas o direito a ser informado que caminho seguiu a sua. Exatamente. Porque se alega que houve uma decisão com base em documentos dos quais ele nem teve ciência. O princípio do contraditório também não se observa na Câmara dos Deputados. Essa é Mas ele é questão. parte? Eu acho que não é parte. Mas o problema é saber se ele é parte. Mas a Quem oferece partir do momento em que a Casa Legislativa admite a provocação, admite a veiculação pelo cidadão, né, de um certo dado, e isso gera um processo, né, não há o direito ao acompanhamento a esse processo? Eu estou falando assim por ouvir dizer. Isto é levado à corregedoria da Câmara e depois à mesa, Ou funcionaria como notícia crime? Consistente, ela sim funcione como, aí sim, como iniciadora do processo. Matéria, de fato, o nobre relator admite o esclarecimento. Peço desculpas, talvez a sustentação oral, longe de aclarar a questão, perturbou. O direito subjetivo de qualquer cidadão, e é este o ponto do mandado de segurança, é o direito ao devido processo legal dentro do procedimento da Câmara. Esse me parece um direito que é o de que o processo administrativo corra conforme a norma. Este seria o direito subjetivo, razão pela qual teria direito líquido e certo ao mandado de segurança. Apenas esse ponto. O que se trata é de interpretação de normas regimentais. Mas o que prevê essas normas? Mas aqui temos uma decisão relativamente recente em que se diz que, em se tratando de interpretação... Eu sei, sim. Mas eu digo, mas nós temos uma jurisprudência relativamente recente no sentido de que, se tratando de interpretação de norma regimental, Isso com não se relação conhece. ao processo legislativo. Quer dizer, Há no parecer da Procuradoria uma ementa que a leitura que se faz é que seria de minha autoria nesse sentido. Eu fiquei vencido quando se questionou, creio que foi participação na mesa, candidatura a integrante da mesa da Câmara, né? Terceiro secretário, se não me falha a memória, né? Mas se decidiu. E o tribunal decidiu que não Eu me lembro que até houve uma mandado de segurança, observação eu que era a fiquei primeira vencido. vez que o tribunal realmente aqui no caso, fazia essa afirmação. No caso... Agora, eu sempre me pus essas reservas que pus, agora, a esse critério, se o direito colocado é com base na peremptório, né? E o tribunal jamais vacilou, por exemplo, de conhecer de mandado de segurança, e seria o absurdo dos absurdos se não conhecesse, do deputado acusado, para questionar se lhe garantiu a defesa nos termos regimentais. É isto. Então, por isso é que eu digo, o critério é existência ou não, em tese, de um direito subjetivo a defender.
E por isso é que eu não conheço. É perfeito. Porque não acho que exista esse direito subjetivo. Vossa Excelência tem os parâmetros aí, Sim, né, exato. desse processo. Neste processo disciplinar interno da Câmara. O impeachment é inteiramente diferente. Quais são? Se trata de um poder as balizas do processo? acusador. A questão na interpretação da mesa da Câmara. Qualquer cidadão pode representar junto à mesa da Câmara dos Deputados contra os senhores parlamentares, especificando os fatos, etc, etc. Recebida a apresentação, compete à mesa verificar a existência dos fatos e as provas. Só após esta verificação é que se encaminha a representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, onde o processo é instaurado promovendo-se a apuração dos fatos com a A realização representação é de diligências. simples notícia. Exato. Assegurada ampla defesa, artigo 15 e 13. Ainda segundo as regras procedimentais, segue-se a apresentação de parecer pelo Conselho, que concluirá pelo arquivamento da representação ou pela aplicação de sanção. Neste caso, com encaminhamento ao órgão competente para aplicá-la, que pode ser a mesa ou o plenário da Câmara dos Deputados, dependendo do tipo de sanção cabível. Então, veja que a interpretação do texto regimental, do texto regimental feita pela mesa da Câmara, com cuja interpretação o representante parece não concordar. Esta é a questão. O problema é saber quem é o acusador. O problema aqui é saber quem é o acusador. O problema é esse. Esse é que é o problema. Se correta ou não essa interpretação violou um direito. Não, do impeachment não há dúvida. Do impeachment o acusador é aquele que... Do Mas aqui não. particular denunciante é que o processo siga esta ou Exato. aquela. Então, compete à mesa verificar precedentemente a existência dos fatos e das respectivas provas. Em tais casos, recebendo qualquer representação, o presidente da Câmara dos Deputados a despacha um dos membros da mesa, via de regra o senhor segundo vice-presidente, o qual acumula as funções de corregedor. Recebendo os autos, a excelência do corregedor recolhe as informações cabíveis e profere parecer, podendo concluir pela instalação de sindicância o inquérito na forma do disposto nos artigos 267 e 268 do Regimento Interno, se for o caso. Aí não seria o caso, então, inaugurado pelo ministro Sidney, né, de se conhecer e indeferir? Conhecer e indeferir, porque Vossa Excelência... Vossa Excelência simplesmente proclama que não cabe o mandado de segurança para questionar E aqui a não, aplicação do aqui regimento. não há, aqui em realidade não há nem sequer um acusador. Eu digo que não há nem sequer um acusador aí. Se a situação fosse outra. Ah, sim. Se o deputado denunciado Isto. viesse aqui e dissesse, não, o regimento me possibilita ou não ser ouvido antes da instauração. Aí sim. Interna, Não, quando é... Não, nada a ver, né, ministro? A contraprova que eu costumo trazer ao tribunal, quando digo que o critério dos chamados atos interna corporis é falho, é que já examinamos, sim, detidamente o regimento interno em processo de cassação. Já examinamos, num caso de um deputado de São Paulo, não me recordo o nome, conhecido o mandado de segurança, ele sustentava a tese de que não lhe fora assegurado o direito de defesa. Aí sim. Norma regimental. E com base em norma examinamos, me lembro bem, dos primeiros casos de que fui relator nesta casa. A votação ia ser secreta, se ia ser secreta. E mandado de segurança. Mas aqui não, aqui tem-se normas regimentais que estão sendo interpretadas pela mesa, e no sentido de que cabe primeiro o exame preliminar, a abertura do inquérito, depois se a mesa. Essa regra foi alterada no regimento interno da Câmara, porque essa que o senhor está referindo é anterior a 2001? Essa que leu? Essa. E o mandado de segurança foi impetrado em 9 de setembro de 2002. Porque, veja, esse procedimento é regulado pela Resolução 25 de 2001, que deu origem ao que eles chamam de Código de Ética Parlamentar. Então, diz lá esse Código de Ética Parlamentar, diz assim, em relação aos procedimentos, diz que qualquer cidadão é parte legítima para apresentar junto à mesa dos deputados especificando fatos e respectivas provas.
Recebida a representação, nos termos do inciso 1º, verificada a existência dos fatos e respectivas provas, a mesa encaminhará ao Conselho, ou seja, a mesa tem um juízo prévio do encaminhamento do Conselho. Se ele encaminhar ao Conselho, cujo presidente instaurará, o presidente do Conselho instaurará o processo. O processo só se instaura perante o Conselho de Ética. Mal comparando, a iniciativa desse processo é da mesa. Exatamente. O tema não ela é tema de recebe a fundo. notícia e dá A meu um ver, juízo de inicial. fundo, é para indeferir. A iniciativa Exatamente. é da mesa. Exatamente. O que Não significa há que não há direito órgão de acusação. subjetivo. Ela não é órgão de acusação. Já no impeachment, não. Quem acusa é a denúncia parte. popular A parte é notícia o cidadão. à mesa e nada mais. É um direito geral de representação. É um direito geral de representação. Agora, se depois disso tem direito à informação, tem direito a denunciar a mesa por isso ou aquilo, que entenda estar por detrás da sua decisão, isso são questões Até porque que podem surgir. Até porque se tivesse esse direito, podia impugnar também o entendimento da mesa, no sentido de não encaminhar ao Conselho. Sim, claro. Ao Conselho de... O que eu vejo é que nós estamos discutindo a matéria de fundo do mandado de segurança. Eu estou te perguntando se a mesa errou. Não, pois assim é que eu indago quando porque eu o falo nobre direito relator... subjetivo em tese, é porque eu aceito provisoriamente, como é do exame das condições da ação, a alegação de fundo do autor. E digo, a mesa teria errado na interpretação do regimento. Digo, o autor, o impetrante, tem um direito subjetivo, em tese, a impugnar essa decisão? A mim me parece que não. A aceitação dessa tese levaria a aceitar qualquer acompanhamento de processo administrativo. Disciplinares, qualquer servidor público. Conforme vimos, eu penso que meu voto está rigorosamente ajustado à jurisprudência. Se tivesse um direito subjetivo violado, então é carecedor da ação. Eu conheceria, eu também conheceria. É carecedor da ação. Não há esse. É como disse, aqui, na verdade, o que se alega é de ter concedido defesa demais. Quer dizer, o devido processo legal, as avessas. Aí é mérito, Data vênia. O único ponto de mérito é um erro. Foi violado ou não foi Se violado? um erro de condução do processo que teve de fato origem numa notícia, numa delação sua, dá ao denunciante esse direito a exigir que o processo regimental corra como ele entende acertado. E aí eu não reconheço direito. Passaria a ser um tipo de assistente de acusação, né, geral? Ministro Sidney Santos. Data vênia eu conheço. Examinar em outras mandado de segurança. É a relação deste procedimento da Câmara com a regra constitucional sobre a falta de efeito da renúncia de parlamentar quando instaurado o processo, que é um caso, digamos, presente. Isto vai aparecer, porque este procedimento só diz o seguinte: instaura-se o processo perante o Conselho de Ética, e a Constituição fala em não dar efeitos à renúncia se instaurado o processo. Mas isso é coisa para outro momento. Só é bom lembrar que tem mares para vir... A cada dia... a instauração de processos que dá margem... Para saber que suspende a eficácia da renúncia. Isso é um assunto que vai retornar. Ministro Moreira Alves. Estou de acordo. Inicialmente, procedo a um esclarecimento quanto à emenda citada no parecer, na folha 5, como relativo ao mandado de segurança 22.183 do Distrito Federal. Pelo que se contém nessa folha, quando se transcreve um texto e após se alude ao relator, se indica a autoria desse relator, né, relativamente à emenda, mas a emenda não foi por mim redigida. No caso versado, fiquei vencido. A discussão girou em torno de candidatura ao cargo de terceiro secretário da mesa e entendi que haveria aqui, né, o acesso ao judiciário para questionar-se
Considerado o princípio da legalidade, que também compele os integrantes das casas legislativas, né, para se questionar o devido processo legal. Conforme ressaltado pelo ministro Sidney Sanches, o tema se apresenta fronteiriço quanto a ter ou não aquele que representa, considerado um desvio de conduta do parlamentar, o direito a acompanhar esse processo, a ver observadas as balizas do processo, tal como definidas no regimento interno. E aí, permito-me também divergir para admitir o mandado de segurança, até mesmo sinalizando quanto ao alcance amplo da cláusula constitucional de acesso ao judiciário, né? Me reservaria, portanto, caso ultrapassada essa barreira, o direito de emitir entendimento quanto à controvérsia, quanto ao tema de fundo, né? Acompanho, portanto, a divergência, né, externada pelo ministro Sidney Sanches, proclamo, utilizando terminologia da Corte, que revela carência da ação por ilegitimidade do impetrante, que o tribunal, por maioria, vencidos os ministros Sidney Sanches e o presidente, não conheceu da impetração. Ministro Moreira Alves, Vossa Excelência relator do habeas corpus 82.428, paciente Andréa Ciaccio, ou Andréa Ciaccio, e órgão coator, o ministro do Estado da Justiça. O relatório é o seguinte: o doutor José Tales Solon de Melo impetra em favor de Andréa Ciaccio, ou Andréa Ciaccio, aqui é problema só de acento, habeas corpus preventivo com medida liminar em face do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça, sob a alegação de que este, que é brasileiro, embora nascido na Itália, foi também registrado na Embaixada Brasileira em Roma, por ser filho de mãe brasileira, está na iminência de sofrer coação ilegal por parte da referida autoridade, uma vez que informações concretas dão conta de que, em face de prisão preventiva contra ele decretada pela Justiça de Milão em 6/6/2002, por fatos alheios à sentença condenatória de primeiro grau, já objeto de apelação, o governo italiano já postulou ou irá postular sua extradição, apesar de ser ele brasileiro e, portanto, não poder ser extraditado em face do disposto no artigo 5º, 51 da Constituição Federal. Por isso, requer a expedição de salvo-conduto para que o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça não encaminhe a esta Corte eventual pedido de extradição. Solicitadas informações, com a observação de que à vista delas seria apreciado o pedido de liminar, 82.428. Foram elas prestadas a folhas 49 a 77, e das quais as conclusões são estas. Eu vou ler as conclusões. As conclusões são estas. O excelentíssimo, em face dos argumentos aduzidos, dizem as informações, tem-se que o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que há vício quanto à autoridade apontada como coatora pelo impetrante. 2. Não há interesse de agir por parte do impetrante, tendo em vista que o habeas corpus se baseia em suspeitas infundadas de pedido de extradição por parte da Justiça italiana, o qual não ocorreu. 3. A via eleita pelo paciente, qual seja o remédio heróico constitucional habeas corpus, é inadequada, tendo em vista que, para o exame do mérito do presente, seria necessária a dilação probatória, o que é manifestamente inadmissível. 4. O paciente é cidadão italiano, embora seja filho de mãe brasileira, não possui a nacionalidade brasileira, pois a Constituição Federal estabelece, em casos que tais, para a aquisição da nacionalidade brasileira, a necessidade de opção que não foi feita pelo paciente. 5. Tratando-se de estrangeiro, é possível a extradição desde que obedecidos os limites constitucionais e legais atinentes. Ressalte-se, no entanto, que não há pedido de extradição relacionado ao paciente.
Pelo exposto, pugna a Advocacia Geral da União em seu mistério prestar informações em processos que figure como parte ministro de Estado pela extinção do presente sem julgamento do mérito por ilegitimidade ad causa, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. Caso não seja esse o entendimento do outro ministro relator, pugna a Advocacia Geral da União no que se refere ao mérito pelo não provimento do habeas corpus por não haver coação ou ameaça de coação ao direito de ir e vir do paciente. Com relação ao pedido de liminar, acrescenta-se que o paciente não logrou demonstrar seus pressupostos, quais sejam o perigo na demora e a fumaça de bom direito. São as informações e tal. Aberta a folha 78, indeferia a medida liminar requerida. Aberta a vista à Procuradoria-Geral da República para manifestar-se, ela assim se pronunciou em parecer de seu eminente titular, professor Geraldo Brindeiro. Folhas 82, aliás, folhas 81 a 83. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar impetrado pelo advogado José Tales Solon de Melo, em favor do cidadão André Tiaccio, imputando como autoridade coatora o excelentíssimo ministro de Estado da Justiça, objetivando impedir o recebimento e encaminhamento de eventual pedido de extradição por parte do governo da Itália. Alega o impetrante, senhor presidente, esse recinto aqui está pior do que frigorífico, de modo que por isso, a voz embarga, às vezes por causa do pigarro. Alega o impetrante que o paciente, cidadão italiano, filho de mãe brasileira e registrado na Embaixada Brasileira em Roma, possui informações dando conta de que o governo italiano irá postular sua extradição em face de prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário daquele país. Argumenta que, por possuir dupla nacionalidade, não poderá ser extraditado. Buscando prevenir eventual ameaça de violência ou coação ilegal, requer a concessão da ordem de habeas corpus com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente. A autoridade indigitada coatora prestou informações. Vossa Excelência indeferiu o pedido de medida liminar e determinou vista esta Procuradoria-Geral da República. Preliminarmente, cumpre registrar não ser essa Excelsa Suprema Corte competente para analisar e julgar o presente rito e impetrado contra ministro de Estado, por não estar a hipótese prevista no artigo 102.1i da Constituição Federal. Com efeito, compete ao Colégio Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente habeas corpus quando o coator for ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Constituição Federal, artigo 105.1c. Assim sendo, opino pelo não conhecimento do presente habeas corpus. Por outro lado, nos parece correta a preliminar de legitimidade passiva de causa, sustentada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Com efeito, o ministro de Estado da Justiça não dispõe de competência para decretar prisão preventiva para fins de extradição, o que impede de ameaçar ou cercear o status libertatis do ora paciente. Portanto, falece de legitimidade para figurar no polo passivo no presente rito preventivo, devendo o habeas corpus não ser conhecido. Caso conhecido, no mérito, melhor sorte não assiste ao impetrante. De fato, é despida de qualquer fundamentação a alegação do impetrante no sentido de que o paciente tem fundado temor de que a ameaça de prisão por ordem do ministro da Justiça se concretize quando este receber o pedido de extradição. O habeas corpus preventivo tem cabimento somente quando se puder verificar uma ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, havendo fundado o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Como nos ensina o eminente professor Júlio Fabrini Mirabete, o receio de violência deve resultar de ato concreto de prova efetiva da ameaça de prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota que pode ser evitada pelos meios comuns não dá lugar à concessão do habeas corpus preventivo. O impetrante não demonstrou o justo receio do paciente vir a ser preso por ordem do ministro da Justiça, que, repise, não dispõe de competência para decretá-la. A simples possibilidade de a República Italiana vir a requerer a extradição do paciente, que certamente seguirá todos os trâmites legais, não justifica a impetração de ordem de habeas corpus que se encontra no mínimo precipitada. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. A folhas 86 seguintes, o impetrante voltou a sustentar a nacionalidade brasileira do paciente com base na redação originária do artigo 12 da Constituição de 1988,
da Constituição de 1988, que a admitia quando o filho de brasileiro ou de brasileira nascido no exterior fosse registrado em repartição brasileira competente, além de reafirmar que a autoridade coatora é a apontada na inicial, pois é ela que encaminha a esta Corte o pedido de extradição que lhe foi transmitido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores. Em seguida, a folhas 95, o impetrante requereu o adiamento do julgamento por 30 dias para juntar novo documento a ser expedido pelo Consulado do Brasil em Milão, que comprova a nacionalidade brasileira do paciente. A folha 100 e seguintes juntou impetrante certidão de nascimento expedida pelo primeiro ofício de registro civil e casamento do Distrito Federal, onde se declara que o paciente é brasileiro nato nos termos do artigo 145, 1c da Constituição de 69, e reafirma que o habeas corpus não é contra a prisão preventiva do paciente, mas contra o encaminhamento do pedido de extradição ao STF. Aberta nova vista à Procuradoria-Geral da República, ela assim se manifestou pelo seu eminente titular. Em atenção ao despacho de folhas, vem o Ministério Público se manifestar acerca do documento de folhas nos seguintes termos. Após reconhecer equívoco no endereçamento do presente RIT a essa excelsa Corte, uma vez que o órgão competente para processar e julgar habeas corpus preventivo impetrado contra possível ato a ser atribuído a ministro de Estado é o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O impetrante trouxe aos autos certidão de nascimento do paciente. A referida certidão atesta que o paciente é brasileiro nato nos termos do artigo 145, item 1, a linha C, da Constituição Federal de 17/10 de 69. Vale consignar o que registrava o então texto constitucional. São brasileiros, C. 1C. Natos, 1C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estejam em extra-serviço no Brasil, desde que registrados em repartição brasileira competente no exterior ou não registrados, venham a residir no território nacional antes de atingir a maioridade. Neste caso, alcançada esta, deverão, dentro de 4 anos, optar pela nacionalidade brasileira. A circunstância de ser o paciente brasileiro nato na forma do texto constitucional anterior, consoante uma análise perfunctória do caso Intelo, obstaria a concessão de eventual pedido de extradição formulado pela República Italiana. Todavia, como salientado na manifestação de folhas, a impetração não é hábil a ser conhecida por escolhendo o Supremo Tribunal Federal em razão da norma incerta no artigo 105, 1c da Carta Maior. Com efeito, a competência para processar e julgar o RIT é do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para onde devem os autos ser remetidos. Nesse sentido, é oportuno colacionar o seguinte aresto dessa excelsa Corte. Habeas corpus impetrado de paciente estrangeiro contra decisão do Tribunal de Justiça e contrato do Ministro de Estado. Prisão administrativa para fim de expulsão. Competente. As alegações de nulidade do auto de prisão em flagrante por crime de atentado violento ao pudor e corrupção de menores, de excesso de prazo no encerramento da instrução judicial. Pedido prejudicado nesses pontos ante a superveniência da sentença condenatória que deu novo título à prisão não atacado na impetração. Falta de justa causa para ação penal. Alegação repelida ante os elementos dos autos e os referidos também na sentença condenatória ainda sujeita a recurso ao Tribunal Estadual competente. Pedido indeferido nesse ponto. Pedido não conhecido pelo STF, na parte em que ataca ato praticado pelo Ministro da Justiça face à competência residual do Tribunal Federal de Recursos. Cita a norma da Constituição de 69. Até a instalação do Tribunal Superior de Justiça, artigo 105, 1b da Constituição de 1988. Precedentes, relator ministro Sidney Sanches. Ademais, ultrapassada tal preliminar, o que se admite apenas por amor ao debate, o documento de folhas não é hábil a afastar a ausência de fundado receio do paciente de ser tolhida sua liberdade ambulatória. Não é demais repetir que o paciente só conclui pela existência de possível constrangimento a ser sanado pela ordem pleiteada após uma sucessão de conjecturas que não encontram respaldo fático. Reconheça-se a possibilidade de a República Italiana formular o pedido extradicional do paciente. Porém, se assim o fizer e não há nos autos qualquer demonstração inequívoca de que isso venha a ocorrer, o pedido seguirá seus trâmites legais, resguardado ao paciente seu direito de obstar oportunamente, se for o caso, a concessão do pedido, ou mesmo o deferimento de possível pedido de prisão preventiva. Contudo, a moldura fática ora delineada não está a patentear a ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Não há qualquer ato concreto, prova efetiva, ou mesmo ameaça de que o afirmado constrangimento possa ocorrer. Logo, como já dito, o simples temor não é hábil a ensejar o manejo do habeas corpus, sob pena de se esvaziar não o direito que ele visa
resguardar, mas o próprio direito, o remédio heróico. Ante o exposto, reiterando a manifestação de folhas, opina o Ministério Público Federal pela remessa dos autos ao Egresso Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar e julgar o presente RIT. É o relator, senhor presidente. Como vota, Vossa Excelência? Meu voto é o seguinte: rejeito a preliminar de incompetência desta Corte, porquanto já afirmou ela a jurisprudência de que é competente para processar e julgar ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende à questão de extradição, como sucede para processar e julgar habeas corpus, perdão, não é julgar ministro de Estado, a julgar habeas corpus contra ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende à questão de extradição, como sucede no caso presente. Eu acho que isso é absolutamente pacífico, mas se você quiser colocar em votação. Os colegas estão de acordo, menos eu. Penso que as balizas definidoras do habeas não estão na matéria em si, alvo de debate, mas sim nas pessoas envolvidas. Geralmente, o paciente é comum do povo e, portanto, não goza de prerrogativa. Aí cabe perquirir a prerrogativa no tocante à autoridade apontada como coatora. E, em se tratando de ato passível de ser praticado por ministro de Estado, a competência para julgar o habeas corpus a teor do disposto na linha C do inciso 1 do artigo 105 da Carta é do Superior Tribunal de Justiça. Por isso, não convencido da jurisprudência referida, mantenho-me submetido, portanto, à própria consciência e voto pela incompetência da Corte. Ministro, pode prosseguir. Não conheço, porém, do presente habeas corpus por ilegitimidade ad causam da autoridade tida como coatora. Com efeito, ainda quando se trata de rito preventivo, a ameaça de coação é a que pode atingir o direito de ir e vir e ficar do paciente e só pode dirigir-se contra a autoridade que tenha competência para vir a efetivar essa coação. Ora, no caso, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a prisão preventiva decretada pelo ministro de Estado da Justiça, prevista na legislação de extradição, não foi recebida pela Constituição de 1988, cabendo apenas a decretação de prisão preventiva para extradição, cuja competência será do ministro relator sorteado para apreciar esse pedido, o qual ficará prevento para a condução do processo de extradição. Consequentemente, por não ter o ministro de Estado da Justiça competência para a decretação dessa prisão, o qual se limita apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição a esta Corte, como a autoridade tida como coatora reconhece, e, com base nisso, sustenta sua ilegitimidade passiva ad causa, é de ser reconhecida essa ilegitimidade. É como voto. Quero salientar ao tribunal o seguinte, e aqui é uma hipótese realmente curiosa, é que a autoridade que poderia vir a ser coatora sou eu mesmo. Porque no momento em que eu estou julgando esse habeas corpus, eu fico prevendo, porque estou tratando da extradição, essa extradição. De modo que é uma situação realmente curiosa. Mas, ministro, com relação ao ministro... Apenas uma dúvida, né? É que, pelo primeiro trecho, pelo menos do parecer, sim, o objeto do habeas corpus seria impedir que ele encaminhasse o encaminhamento de eventual pedido de extradição. Agora, isso daí é um problema que, se nós formos analisar de perto, vamos ver que, primeiro, ele teria que impedir que o ministro das Relações Exteriores encaminhasse ao ministro da Justiça. E depois, o ato de encaminhamento é um ato absolutamente, é um ato sim, sem qualquer conotação de possibilidade de coação à liberdade de ir e vir por parte do ministro da Justiça. Só poderá ser... A extradição é patentemente inadmissível, não, aqui ainda a coação surgirá com o relator. Aqui há uns probleminhas aqui. É que ele falou primeiro que era registrado na Embaixada de Roma. Depois vem no passaporte, não é muito claro. Em seguida, se alude ao problema de que pedia ele pede 30 dias para apresentar a prova da nacionalidade brasileira com um documento vindo do consulado de Milão, em Milão.
E não juntou isso, juntou apenas uma certidão de nascimento aqui, em que houve a declaração por parte da senhora mãe dele, no sentido de que, e nessa certidão é que vem essa observação de que ele seria brasileiro nato em face, não da redação originária do artigo 12 da Constituição de 1988, mas da redação do artigo correspondente a este, na Constituição de 1969. Mas isso, evidentemente, eu não entro nessa análise, porque, a meu ver, o problema aqui é de falta de legitimação ativa da autoridade, e, portanto, da autoridade coatora. Não conheço. Ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace, ministro Maurício, ministro Nelson, ministro Carlos Veloso, né? Ministro Sepúlveda Pertence, ministro Sidney Santos, ministro Moreira Alves é o relator. Eu peço vênia para entender que, sendo objeto do habeas corpus o não encaminhamento, que se breque o encaminhamento do pedido de extradição pelo ministro da Justiça, Sua Excelência, o ministro do Estado da Justiça, parte legítima para figurar como autoridade coatora ou apontada como coatora no habeas corpus. Proclamo, portanto, que o tribunal assentou a respectiva competência, vencido o presidente, e não conheceu, tendo em conta a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora do habeas, vencido também o presidente. Suspendo a sessão.